Porque, às vezes, as pessoas querem conhecer tanto, mas não querem praticar aquilo que já sabem, né? Eu não conhecia, mas eu queria conhecer mais o Senhor. Eu queria a minha vida certinha. E aí, mais ou menos um mês que eu tinha nascido de novo, era mais ou menos isso. Eu lembro que eu fui para Juiz de Fora e em Juiz de Fora eu tive um sonho. E aí o pesadelo começou. Aí o negócio ficou estreito. Eu sonhei, nós morávamos no segundo andar, e eu sonhei que no segundo andar, na janela, aparecia uma mulher, e eu sabia descrever a mulher perfeitamente bem. E a mulher olhava para Jefferson e falava assim: "Você quer morrer?" Com uma cara bem feia. E eu acordei, não entendi nada. Aí, de manhã, 6 horas da manhã, peguei a minha mala, fiz todo o trajeto voltando para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei em casa, Jefferson já estava diferente. Já não era mais aquele príncipe, aquele romântico. Tinha alguma coisa diferente que eu não entendia. Aí já tinha coisas acontecendo, né, Jefferson? Tinha. Deixa eu falar um pouquinho agora. Só para vocês entenderem o contexto, né? Porque até então agora, Vilma se converteu, teve experiências bem profundas e marcantes com o Senhor. E eu estava nesse contexto. Quando ela ia para Juiz de Fora, eu ia para Gandaia, literalmente assim. E passava o final de semana sozinho aqui, então eu tava outras namoradas, aquela bagunça toda. E quando ela voltava na segunda-feira, eu tava ali como se tivesse um santinho ali. Nada aconteceu, eu só trabalhei, fui lá levar o pessoal do funk, voltei para trabalhar e, né, aquela coisinha maquiada mesmo. Mas o que se passava, né, dentro de todo esse contexto quando ela se converteu, tinha até algumas coisas engraçadas que eu quero compartilhar. Eu chegava em casa, aí eu olhava em cima da televisão. Isso assim. Foi depois. Foi depois? Bem depois. Isso foi quando o negócio estreitou de forma intensa, que aí eu corri para todos os cantos. Ah, é verdade. É verdade. É. Então deixa eu falar por que eu fiquei estranho, né? Para vocês entenderem, eu não tinha me convertido. Eu estava no mundo e todo cristão sabe, quem está no mundo é escravo de Satanás. Então, quando Vilma se converteu, ela, sem saber, ela começou a influenciar minha vida, e a minha vida estava nas mãos de Satanás. Sim, completamente. Se eu morresse naquele momento, eu ia para o inferno. Ia para o inferno. De cabeça para baixo, porque pecava com força. Com força. Então, na minha cabeça, de repente, o que vinha para mim, como eu tratava muito bem Vilma, né? Um príncipe. Foi um momento onde eu me distanciei das outras meninas que eu tinha relacionamento e fiquei aquele período ali muito fiel com Vilma. Na verdade, foi tratando ela bem. aquele mês que você me conquistou. Você estava só comigo, realmente. Só com você. Né? Fui fiel. Foi fiel. E aí, conquistando, tratando bem. Por que acontece? No meu íntimo, eu queria uma família. No meu íntimo, eu queria que minha vida sentimental desse certo. Mas eu simplesmente não conseguia ser fiel durante muito tempo a uma pessoa só. Mas eu não entendia isso, né? Muito tempo depois, agora sendo cristão, que eu comecei a entender. O meu pai, ele teve uma vida também muito assim, com muita mulher, traindo muito minha mãe, muitos conflitos dentro de casa. E eu entendi que o espírito que trabalhava na vida do meu pai, ele teve a autoridade de trabalhar na minha, né? Então ele simplesmente estava tocando na vida do meu pai e tocando na minha. Mas qual foi a porta que você abriu para esse espírito agir na tua vida, o mesmo espírito? Eu era um garoto tranquilo, eu era um garoto até então muito introvertido, não é verdade? Não era um garoto que gostava de balada, de sair, de nada disso. Eu era um garoto muito calmo. Essa chave foi virada quando eu comecei a trabalhar de táxi e quando eu tive o contato com a noite. Eu digo o seguinte, quando você tem um contato com a noite, sem saber o que significa a noite, quando eu falo a noite, nem é sair de noite e ir para o shopping. Eu estou falando a noite negra, a noite trevas, né? O que acontece espiritualmente na noite. E eu entrei nesse mundo espiritual quando eu fui trabalhar como taxista. Então, eu acredito que aí a porta foi aberta, a autoridade foi concedida
para que esse espírito que estava sobre a vida do meu pai tivesse acesso à minha vida. E quando eu olhava para a vida do meu pai, fazendo o que ele fazia com a minha mãe, aquilo, eu não gostava daquilo, porque eu queria meu pai fiel à minha mãe. E eu não gostava do que ele fazia com a minha mãe. Mas aquilo estava acontecendo exatamente comigo. Eu também não conseguia ficar fiel com nenhum relacionamento que eu tive. Eu tive bons relacionamentos, boas meninas, meninas de família, meninas decentes. Tive também muita menina louca na vida, né? Porque na vida que eu tinha, você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. E eu magoei muitas famílias, muitas meninas interessantes, meninas que poderia até dar certo e casar e etc. Mas eu magoei muitas meninas por causa dessa situação que hoje eu compreendo que era espiritual. Eu não conseguia ficar fiel a nenhuma delas durante muito tempo. Por mais que eu quisesse uma família, por mais que eu quisesse criar algo correto, bonito, belo, como uma família, ter uma casa, uma esposa, filhos e etc. Eu simplesmente queria isso, mas eu não conseguia. Existia algo, uma força, algo que perturbava a minha mente, e quando eu estava muito tempo fiel com alguém, alguma brecha acontecia e aquilo ali me perturbava, eu queria sair, largar aquela menina, e eu ia atrás de uma menina que era maluca, e minha vida era assim. Mas também, Jefferson, tem aquela questão, seu pai fazia, você não gostava de ver o seu pai fazendo, e isso gerou raiva em você, ódio. E também são portas, né? Porque esse sentimento que despertou, né? Porque aquilo me trazia um ódio. Não sabia que ódio fazia mal, né? E que o ódio, todo esse sentimento ruim, todos os sentimentos ruins, eles são portas espirituais, porque eles vão trabalhar direto na carne, né? E o diabo ele vai direto na carne, no ser humano, nos desejos dele, nos sentimentos dele. E são portas. E esse ódio do que meu pai fazia com minha mãe foi uma porta, né? E quando eu fui trabalhar de táxi à noite, aí que o negócio desceu a ladeira com força. Então, esse contexto, Vilma se converteu, quando ela voltou, né? A minha cabeça, naquele período que eu estava fiel com ela, já tinha invertido. Ou seja, eu já não estava mais conseguindo estar perto de Vilma. Eu queria Vilma distante. Eu queria Vilma longe de mim. E aí começou a gerar alguns conflitos, porque Vilma saiu de uma forma e voltou e me encontrou de outra forma. Me encontrou sério, eu já não estava falando direito com ela, já estava sendo grosso, já estava... E eu não conseguia expulsar ela da minha casa. E de todo esse contexto, vi uma voz assim na minha mente. Quando ela chegar... Foram várias vezes que ela viajou e voltou. E essa voz ficava assim, quando ela chegar... Se ela te der bom dia, manda ela embora, manda ela juntar as roupas dela e ir embora da tua casa. E aí, quando Vilma voltou e percebeu que eu estava estranho, ela não dava bom dia, não falava comigo, porque eu tratava ela mal, eu tratava ela de forma seca, né? E aí, ela ia para Juiz de Fora todo final de semana. Às vezes eu estava mais equilibrado, falava alguma coisa com ela, mas outras vezes eu já estava mais virado. Tem muita coisa, interessante que muita coisa que eu falei com ela, que eu convivi com ela, eu não lembro. Parece que eu estava meio num transe, alguma coisa aconteceu, tem coisas que eu não lembro. Ela fala, você falou isso. Falei, eu não lembro o que eu falei e que eu fiz. Então você começa a ver que existe uma perturbação, uma opressão espiritual na mente do ser humano que as pessoas acham que é normal. Não, é porque ele tá ruim no trabalho, não conseguiu pagar as contas, ou que começa a achar motivos para a pessoa estar assim, mas que na realidade o motivo é espiritual. É espiritual.